Olá, gente! Hoje eu vou falar de Salmo 54, que fala sobre apelo para o socorro divino. Esse salmo ele foi escrito por Davi, mas ele foi escrito quando Davi queria relatar o seguinte: quando Davi e seus homens foram ajudar a cidade de Queilá a se defender contra os filisteus, que eram os principais inimigos da cidade de Israel, Deus revelou para Davi que Saul chegaria à cidade e os homens de Queilá iriam entregá-lo nas mãos do rei ciumento. E então Davi e seus 600 homens, eles partiram para o deserto para fugirem da chegada do rei Saul. E lá, quando eles partiram para o deserto de Zif, que fica no sul de Judá, eles observaram que Jonatas, filho do rei Saul, que era amigo de Davi, foi das pessoas que encorajou Davi a fugir, para que a vida lhe fosse preservada, para que ele não morresse por perseguição por parte de Saul, o seu pai. Então, para que mais tarde ele fosse estabelecido como rei de Israel, porque assim Davi deixaria de ser apenas um soldado valente do exército de Israel e passaria a ser um novo rei no lugar de Saul, quando esse viesse a perder o seu reinado. Então, como prometido por Deus, quando ele fora consagrado a rei na época de Samuel. Porém, os zifeus que foram para Gibeá e fizeram um pacto para entregar Davi nas mãos do rei Saul, esses tentaram cercar para pegar Davi. Mas com essas novas informações, o rei ele renovou a sua perseguição a Davi, no sentido de querer eliminá-lo, porque ele tinha muitos ciúmes, porque o seu povo, ao invés de prestar-lhe prestígios como rei, eles valorizavam mais a Davi do que a ele. Davi, que era um simples guerreiro, um homem de confiança do rei. Então foi neste contexto que o Salmo 54 ele foi escrito. Então ele tem por objetivo ressaltar o contraste que havia entre Davi, um justo servo de Deus, com os homens que lhe eram perseguidores, com o rei Saul. Então é por isso que o Salmo 54 ele ganha o título de Apelo para o Socorro Divino, e foi escrito por Davi. E o Salmo ele diz o seguinte: ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvido às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Então, nessa parte inicial do Salmo, Davi pede que Deus o salve e o defenda, não por causa do seu próprio mérito, mas com base no caráter justo de Deus. Que o clamor que ele faz por atenção de Deus não é por ser um direito humano, mas um privilégio daquele que anda em comunhão com o seu Criador. Ou seja, não é qualquer pessoa que pode ter esse privilégio de chegar a Deus e pedir para Deus o guardar. Porque se a pessoa é ímpia, se a pessoa age com maldade, essa não alcançará esse favor do Senhor. Mas aquele que procura andar sempre no caminho da justiça, quando ele se vê perseguido por homens que procuram tirar-lhe a vida, ainda mais por ciúmes, ele crê que o Senhor vai ouvir o seu clamor.
Então Davi aqui, ele faz uma descrição de como é o andar dos seus adversários, que são homens cruéis, que desconsideram Deus, diferente dele, que é um homem que procura andar em justiça e no temor do Senhor. E o salmo continua: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Quando Davi ele diz isso, ele está confessando que só em Deus ele mantém a sua confiança de ser ajudado e sustentado, pois Deus é o único que fará justiça à sua causa. Sendo assim, o mau intento que vem contra ele por parte dos seus inimigos, este mau intento não recairá sobre a vida dele, sobre a vida de Davi. Ao contrário, recairá sobre a vida daqueles que lhe intentam mal. Tudo isso por causa da fidelidade de Deus com os que seguem os seus preceitos, porque o Senhor diz que os guardará e os livrará de todo mal, e que aquilo que o homem plantar, isso semear, isso ele irá colher. Aqui, Davi pede que julgue ele, dada a sua fidelidade, a fidelidade de Deus, porque ele crê que o Senhor é um Deus de promessa e de palavra, que tudo aquilo que o Senhor diz que fará, isso ele fará. E não haverá ninguém que o demova, que o faça mudar a sua forma de se portar, porque Deus é reto em tudo aquilo que ele se propõe. E o salmo continua: oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Davi, ele encerra o salmo confessando que oferecerá a Deus sacrifício voluntário de louvor, porque ele vai reconhecer a bondade de Deus para com ele. É um sacrifício que ele fará de coração, de peito aberto, não simplesmente para cumprir um ritual. É um sacrifício que ele fará com regozijo, em louvor a Deus, porque o Senhor o guardou, porque Deus ouviu as suas súplicas e derrotou os seus adversários, livrando da angústia, e por permitir que os seus olhos ainda contemplassem a derrota dos seus inimigos, daqueles que lhe desejavam mal. Contudo, mesmo diante de todo este ocorrido, Davi mostra que o único digno de louvor é o próprio Senhor, porque o Senhor, ele trata as pessoas com olhos de justiça, e os seus olhos agem em favor daqueles que o buscam com o coração sincero, assim como o Senhor trata os ímpios com a mão pesada, dada a sua impiedade. Então, o Salmo 54 é um apelo para o socorro divino, em que Davi faz esse apelo, crendo que será merecedor de receber. E nós veremos no capítulo 55 que Davi recebe essa benevolência do Senhor, porque Deus o guarda, Deus o livra da morte nesse momento tão terrível. Espero vocês para o próximo vídeo. Amém?